Olá galera, beleza? Você, meu estudante aí da primeira série do ensino médio, está acompanhando agora a aula 38 de matemática. Tio Valtinho na área para trazer para você o complemento da aula 37. Se conecta aí, galera, presta atenção no que eu estou te dizendo. Ó. A aula 37 é a aula base para a resolução de questões que vamos fazer nessa aula de hoje, aula 38, tá bom? Mas antes, eu vou apresentar aqui a nossa famosa plaquinha higienizada dos estúdios para você. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o curtir nossos vídeos e participa também de nossa rede lá no Facebook. E você sabe que pelo aplicativo Conecta Aí, você pode estar assistindo nossa aula ao vivo, beleza? Tudo tranquilo? Então, de agora em diante, estaremos juntos para aproveitar cada instante desta aula com resolução de questões. Abre tela geral, produção! Isso, galera, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Tio Valtinho para você aqui, tá certo? A gente sabe que a aula de número 37, tratamos aqui conceitos e propriedades do cálculo de área e volume. E falamos especificamente de uma figura geométrica bem legal, que é a pirâmide, beleza? Estou só apresentando para você compreender de onde a gente tirou essa aula 38, tá bom? A gente viu que pirâmides são solos geométricos obtidos a partir de segmentos de reta que conectam pontos de um polígono chamado de base, pertencentes a um plano alfa, a um ponto chamado vértice, pertencente a um plano diferente de alfa. Tá aí ó, a conexão entre a base e o vértice da nossa pirâmide, e você vai vendo a animação e já conhece a figura e a definição aí do que é esse sólido brilhante, esse sólido geométrico magnífico, tá bom? Então o que acontece, galera? Temos que entender bem onde está a base, a aresta da base, a altura da pirâmide, vértices, faces laterais e arestas lateral, tá certo? A gente viu na aula de ontem, na aula 37, que temos que prestar muita atenção ao cálculo da área total da pirâmide. A gente precisa calcular a área da base e somar a essa área a área lateral, que você percebeu na aula de ontem, que lateralmente a pirâmide é composta só por triângulos. Então calcularíamos a área de cada triângulo desses da formação lateral e somamos essas áreas à área da base, beleza? Para encontrar a nossa área da superfície total. Também vimos na aula de ontem que para calcular o volume de uma pirâmide, você multiplica a área da base pela altura e divide por 3, como está aí em definição na tela em amarelo para você. 1/3 da altura vezes a área da base. E na aula 37 você tem a demonstração, a explicação de onde vem essa bela fórmula para você. Conta para mim, por favor, produção. E aí, galera, eu vou chamar a tua atenção agora, para a nossa resolução de exercícios, beleza? E aí a produção vai cortar para mim agora a câmera no tio Valtinho e eu quero pedir para você, já vai interagindo aqui conosco, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda no @prof.walterpessoa, que é o Instagram do tio Valtinho. Manda tua dúvida, manda print de tela, interage que a gente vai estar aqui te respondendo, interagindo com você, tá certo? Vai lá na tela das questões. Eu vou agora para o probleminha número 1. Esse problema já resolvemos no final da aula anterior, mas eu vou aproveitar o início da aula para a gente fazer novamente aqui essa resolução. A questão diz assim, ó, vamos calcular a área total da superfície de uma pirâmide, sabendo que todas as suas faces são triângulos equiláteros. Então a pirâmide é chamada de tetraedro regular. A gente já viu isso na aula de ontem. Cujas arestas medem 12 centímetros. Olha só, galera. Então eu vou ter que perceber que essa pirâmide tem 4 faces. Essas faces são triangulares, tá certo? São triângulos equiláteros. Então a gente já viu que para calcular a área de um triângulo, quando ele é equilátero, então a área desse triângulo equilátero será dado por L² vezes raiz de 3 sobre 4. Você lembra disso aqui? Então, se eu tenho cada aresta desse tetraedro regular medindo 12 centímetros, lembre que essa pirâmide é um tetraedro. Todas as arestas são iguais. Então eu tenho o seguinte, ó, 12 centímetros é o valor de L. Aí eu tenho assim, 12 ao quadrado
vezes raiz de 3, divide por 4. Então, essa área desse triângulo, de cada face dessa, será 144 vezes raiz de 3, dividido por 4. Olha, galera, quando eu divido 144 por 2, eu tenho 72. Então, o 4 por 2 dá 2. Percebe que eu fico aqui em cima com 72 e embaixo com o número 2, correto? Então, se eu dividir 72 por 2, simplificando aqui, eu vou encontrar 36. Então, ó, 36 raiz de 3 é a área de cada lado, de cada face triangular da pirâmide. Então, se a pirâmide possui 4 faces, ó, 4 vezes a área de um triângulo desse, que é 36 raiz de 3, eu vou encontrar a área da superfície total da minha pirâmide, já que ela é um tetraedro, 4 faces com a mesma medida, é só multiplicar 36 por 4 e a gente encontra 144 raiz de 3 centímetros quadrados, beleza? Então assim você vai encontrar esse valor lá no gabarito das provas de Enem, SSA, etc. Porém, se você quiser ter a lógica do seguinte sentido, Walter, que medida real é essa aí? Aí você multiplica a raiz de 3 substitui raiz de 3 por 1,7 aproximadamente, e você tem aí a multiplicação desse valor por 144, tu encontra a área total da figura. Tranquilo? Vamos para a questão número 2 e você já vai colocando nos comentários aí se está gostando, se está entendendo. E a gente vai agora para a questão número 2. Vai para a tela geral, produção. Na tela eu tenho o seguinte. Vamos calcular o volume de uma pirâmide de base quadrada, sabendo que a aresta da base mede 16 centímetros e sua altura mede 6 centímetros. Olha só, se a base é quadrada, vamos calcular primeiro a área da base, vai ser 16 ao quadrado, correto? Porque se a base é quadrada, eu multiplico 16 vezes 16, já que a aresta da base mede 16 centímetros. E se eu fizer o cálculo de 16 por 16, eu tenho 256 unidades de medida centímetros quadrados, beleza? Tudo tranquilo? Então, galera, diante dessa informação, presta atenção. A gente sabe que temos que calcular o volume, a gente vai ter que calcular o volume. A gente sabe que o volume é calculado através da área da base vezes a altura, dividido por 3. Assim, ó, volume é área da base vezes a altura, dividido por 3, certo? Então, eu já fiz o cálculo da área da base, ó, 256. A altura, a questão está te dando aqui direto, ó. A altura é igual a 6 centímetros. E você vai dividir isso aqui por 3. Olha que legal, pessoal. A continha fica muito fácil. Você já pode resolver essa continha e colocar aqui em nossos comentários e complementa essa questão. Ô Walter, oi, no numerador tem 256 vezes 6. Massa. Eu posso dividir o 6 por 3 para simplificar a conta? Pode, parceiro. Tu faz essa simplificação e facilita a tua vida. Observa, vai para a tela geral. 6 dividido por 3 dá 2. Opa, 256 vezes 2. E aí eu vou encontrar que esse volume da pirâmide é de 512 unidades de medida, centímetros cúbicos, beleza? Então não tem problema você fazer a simplificação diante de um cálculo desse aí. Você é inteligente, você é desenrolado, você é esperto, já tem toda a bagagem matemática definida com o teu professor aí na tua escola. A gente aqui do EducaPE está fazendo a nossa parte também, contribuindo com informações matemáticas para você. E você que nos acompanha desde o início já vai tendo um pouco mais de expertise matemática para desenvolver teus cálculos, beleza? Não é verdade? Tamo junto ou não? Então vamos para a questão número 3. A questão número 3 na tela, ela diz o seguinte. Considerando a pirâmide de base quadrada, cuja aresta da base mede 16 centímetros e a altura da pirâmide mede 6 centímetros, olha, a altura mede 6 centímetros, qual a medida da área total da superfície dessa pirâmide? Eita, que legal, galera! Tem informação aí que eu vou precisar, que a questão não está me apresentando. Tu percebeu? Olha,
eu vou ter mais ou menos uma pirâmide assim. A base é quadrada. Eu vou tentar desenhar aqui para você entender melhor tudo o que eu quero dizer, tá bom? Suponha que aqui eu tenho um quadrado, onde eu tenho essa aresta medindo 16 centímetros, tá certo? É difícil desenhar para você aqui, mas eu vou tentar. Aqui 16 centímetros. Essa base está sendo observada em perspectiva, tá bom? E aqui eu vou ter, ó, exatamente uma altura, galera. Essa altura, a questão apresenta como se fosse 6. Você percebe que é fácil observar que o apótema da pirâmide, o apótema da base, está representado aqui nessa linha que eu estou acabando de dar um destaque em vermelho. E essa medida é igual a metade dessa aresta lateral da base. Essa aresta da base aqui, ó, aresta lateral nada. Essa aresta da base, beleza? Então, se eu tenho essa medida de 16 da aresta da base, eu tenho, na verdade, 8 de apótema da base, tranquilo? E aqui, ó, entre a altura e a aresta da base, eu tenho um ângulo de 90 graus. Você percebe que existe aqui, ó, uma aresta lateral. Olha que legal. Essa aresta lateral também vai estar aqui nessa posição. Olha que legal. Lateralmente eu tenho um triângulo. E esse triângulo, ele tem uma medida de base valendo 16. E a altura desse triângulo, galera, vai ser o nosso apótema, que eu vou chamar de G. Olha, eu vou até refazer ele aqui para ficar bem bonitinho para a gente. Eu vou colocar a letrinha aqui G assim, beleza? Então, observe. Eu sei que G ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A gente viu essa equação ontem para encontrarmos o apótema da pirâmide, tu lembra? Então, eu já sei que 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. Então fica assim, ó. G ao quadrado igual a 36 mais 64. Percebeu? Quando eu somo esses dois valores, eu vou encontrar 100, ó. Então G ao quadrado é igual a 100. Ah, quer dizer que G é raiz quadrada do número 100, professor? É, ficou feio. Eu vou ajustar para você aqui. Eu vou colocar bem bonitinho a raiz quadrada aqui do número 100 para você perceber direitinho. Ah, tio Valtinho, ficou legal. Quer dizer que essa geratriz vale 10 centímetros. Exato. Então, observe o que eu tenho aqui. Eu tenho um triângulo. Vou mudar a corzinha da caneta só para você perceber aqui o que eu quero dizer com mais qualidade. Eu tenho um triângulo na lateral. Na verdade, lateralmente são 4 triângulos desse. Essa aresta mede 16. E essa geratriz aqui, eu acabei de encontrar, vale 10. Percebeu? Vou desenhá-la aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. 16, tá certo? E aqui eu tenho esse triângulo lateral, tá bom? E aqui eu tenho essa altura que vai medir 10. Tu percebeu, galera? Então, a área de cada lateral dessa daqui, de cada triângulo desse, vai ser base, 16, vezes altura, 10, dividido por 2. Então, galera, fica muito fácil de a gente calcular a área lateral dessa pirâmide. Vou mudar a corzinha da caneta para dar destaque para você aqui, ó. Eu tenho aqui a altura valendo 10, que é a geratriz da face da pirâmide. E eu tenho aqui, ó, 16, que é essa aresta lateral. Então, a área de cada triângulo desse aqui, ó, a área de cada triângulo desse será 16 vezes 10 sobre 2. 16 vezes 10, eu tenho 80 sobre 2. Quando eu dividir 80 por 2, eu tenho que cada triângulo desse, galera, olha só, a área desse triângulo é de 40 unidades de medida, que é centímetros quadrados. Tá massa? Corta para mim, produção. Então, vê só, eu por enquanto defini a geratriz para calcular a área da face de um triângulo apenas. Mas você percebeu que essa pirâmide tem 4 triângulos laterais? Tu percebeu? A área lateral dela é composta por 4 desses triângulos. Mas a questão pediu o seguinte: qual a medida da área total da superfície? Galera, a área total, tu tem que fazer a área da base e somar com a área lateral. Tu percebeu a ideia? Vai para a tela geral, produção. Então, eu tenho que calcular a área total dessa pirâmide. Olha que legal. A área da base somada com a área lateral. Eu sei que essa área lateral é 4 vezes a área daquele triângulo que nós calculamos anteriormente, 40 centímetros quadrados. E a base é um quadrado de lado 16.
Olha que legal. A área total será o seguinte: 16 ao quadrado, que é a área da base, mais 4 vezes a área daquele triângulo que nós calculamos. Vê só, galera, como fica fácil agora. A área total dessa pirâmide será 16 ao quadrado, 256, mais 4 vezes 40, 160. Quando você soma os dois resultados, ó, 256 com 160, você adiciona e encontra 6, olha só, 11, vai 1, 3 e 1, 4. Já sei, a área total ficou igual a 416 centímetros quadrados. Tu percebeu como é fácil? Então, gente, não tem o que fazer, não tem mistério. É só você perceber, lateralmente uma pirâmide sempre tem triângulos formando sua área lateral. Então, se a base é quadrada, eu tenho 4 arestas na base e, consequentemente, 4 triângulos formando a lateral dessa pirâmide. Calculo a área de um triângulo, multiplicarei por 4 e a coisa fica tudo fácil de resolver. Tu percebeu como é? Tranquilo, eu vou ficar aqui com a minha mente pensando que você está compreendendo o processo, tá bom? Vamos para a tela geral, probleminha número 4. Esse probleminha 4, galera, eu queria chamar a atenção de vocês para esse link aí de Instagram, @matemática com vibração. Professor Jonathan, que é o professor que constrói os fascículos, um dos, né, juntamente com a professora Amanda, ele faz o fascículo de matemática da 2ª série do ensino médio. E aí o professor Jonathan, ele é de uma ETE, é da Escola Técnica Estadual Professor José Luiz de Mendonça, lá na cidade de Gravatá, e ele construiu essa questão e mandou para a gente aqui, para que eu pudesse apresentar para vocês. Dá uma moralzinha lá pro professor Jonathan, vai lá no Instagram dele, marca essa questão, dá um print, manda para ele, que vai trazer aí um incentivo bem maior para o professor tá apresentando questões, e cada aula massa ele coloca lá no YouTube, galera. Acompanha lá, vê lá, professor Jonathan Cavalcante, show de bola. Olha a questão que ele mandou pra gente. Na Escola Técnica Estadual Professor José Luiz de Mendonça, situado na cidade de Gravatá, há o hábito de proporcionar aos estudantes uma visão empreendedora, ou seja, aulas com todo o conteúdo teórico para se iniciar um pequeno negócio, seguindo os conceitos básicos da administração, incentivando assim o desenvolvimento de produtos. Olha que prática legal na escola dele. Em 2019, o professor Edmilson Marques coordenou um grupo de estudantes que desenvolveu uma trufa em formato de pirâmide regular, de base quadrada, como mostra a imagem. Tá aí a trufa, galera. A imagem indica que essa trufa tem a aresta da base quadrada medindo 4 centímetros e a altura da pirâmide medindo 9 centímetros. Tu percebeu? Pronto, tudo está aí na informação. Olha o que o professor Jonathan mandou perguntar para a gente. A trufa foi um sucesso. Ao final do projeto, um levantamento mostrou que os estudantes haviam vendido 100 trufas. Portanto, o volume das trufas vendidas pelos estudantes em centímetros cúbicos foi de... Corta para mim, produção, olha para cá, vem para mim aqui, aluno, presta atenção. Os alunos fizeram um projeto com o professor de empreendedorismo da escola, pegaram o conceito da aula de matemática e construíram um produto trufa no formato de uma pirâmide de base quadrada com 4 centímetros de aresta. Tu percebeu? A aresta da base. A altura desse doce é de 9 centímetros e os alunos venderam 100 trufas. Presta atenção. Qual é a pergunta? Qual o volume das trufas vendidas pelo estudante? Pessoal, eu queria que você ficasse bem atento agora. E não basta só você calcular o volume de uma trufa. Você tem que calcular o volume da trufa e multiplicar esse resultado por 100, porque foram 100 trufas vendidas. Tu se ligou? Então vem comigo na tela geral que a gente vai fazer isso. Eu vou calcular o volume de uma trufa e vou multiplicar esse volume por 100, beleza? Olha que legal. A trufa tem base quadrada e altura 9,
a aresta da base medindo 4 centímetros. Vamos ver aqui. Eu tenho o seguinte, ó. Uma trufa, volume de uma trufa vai ser a área da base vezes a altura, e eu vou dividir por 3, correto? Só que eu preciso pegar esse volume e depois multiplicar por 100, tá bom? Área da base, eu tenho aqui, ó, a aresta medindo 4, é 4 ao quadrado. A altura da trufa, 9 centímetros, e eu vou dividir isso aqui por 3. Olha que legal. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 9, e eu vou dividir por 3. Ô, galerinha, tu percebe aí que no numerador eu tenho uma multiplicação? E quando a multiplicação acontece, é fácil, ó. Divide logo aqui 9 por 3, o que dá 3. Aí eu tenho 16 vezes 3 como volume de uma trufa, beleza? Ó, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48 centímetros cúbicos é o volume de uma trufa. Corta para mim, produção. Presta atenção no que está no gabarito. Eu vou vir aqui na televisão, ó. O gabarito diz assim, ó. A, 48, B, 96, C, 144, D, 1440, E, 4800. Tu percebeu? O aluno desavisado, o aluno vacilão, vai marcar que letra aí, galera? Dá uma olhada no gabarito. Vai para a tela geral, produção. O aluno vacilão vai marcar que gabarito? Ele encontrou o volume de uma trufa igual a 48. Então, consequentemente, se ele estiver desatento, ele vai marcar a letra A. Tu percebeu? Só que não é assim, galera, porque a questão pediu o volume de 100 trufas. Então, eu não posso marcar essa letra A como resposta. E aí, eu tenho exatamente que marcar o volume para 100 dessas trufas. Por exemplo, ó, o volume das 100 trufas será dado por 48 vezes 100, correto? E aí você vai encontrar 4.800 centímetros cúbicos, tá certo? E eu quero mandar um alô para todos os estudantes da EREM Alfredo Freire. E a gestão está aqui, ó, visitando o nosso estúdio. Um abraço para todos vocês que fazem Alfredo Freire lá no bairro do Arruda, tá certo? E você, meu aluno da ETEPAM, fica ligado, ó. Terça-feira a gente tá voltando, beleza, galera? Tudo tranquilo? Então, gente, não tem o que a gente errar quando tratamos aí de pirâmide. A gente viu, a área da base depende do polígono da base. Se for um triângulo, a área do triângulo. Se for um quadrado, um retângulo, a gente vai calculando a área da base de acordo com a figura, tá certo? Agora, eu entendo que a área lateral, eu preciso compor a figura com triângulos. E quando a pirâmide ela é regular, as arestas da base são todas iguais. Tu percebeu? Agora eu te pergunto, se eu não tivesse uma pirâmide com as arestas da base todas iguais, aí você teria um pouco mais de complicação. Mas você calcula cada área de triângulos separadamente, soma tudo e dá o resultado, tá certo? Tudo tranquilo? Tamo junto ou não? Beleza? Olha só. Eu vou te desafiar agora. Tela geral, deixa na tela geral. Na tela geral, isso, tela geral aberta lá. Isso, beleza, obrigado. Então o que acontece? Eu vou te desafiar agora. Você está vendo aí a trufa do professor Jonathan, beleza? Eu vou perguntar agora para você e você vai responder e vai mandar para o meu Instagram, @prof.walterpessoa. Se eu tivesse que embalar essa trufa com papel alumínio, olha que legal. Qual área mínima de papel alumínio precisaria para embalar a trufa? Você tem as medidas aí na telinha e o desafio fica lançado para você. Mande para o seu professor, quem sabe você não ganha ali, ó, um pontinho extra para você concretizar aí a aprendizagem na aula de matemática a partir das nossas informações aqui e daquilo que o teu professor possa te ajudar também na sala de aula, beleza? Tamo junto, um beijo para vocês e até a próxima aula, se Papai do Céu quiser, beleza? Valeu, galera, tchau, tchau!